Bom dia. Bom dia. Então, pessoal, a gente vai iniciar aí mais uma aula hoje de matemática, né? A gente vai falar das funções trigonométricas aplicadas, né? Na verdade, a gente já estudou elas na semana passada, mas nessa semana aplicada aí as atividades do CAN. Então, ele tem algumas atividades, alguns exercícios para a gente pensar algumas ideias em relação ao gráfico da função e em relação à própria equação, tá? A ideia, então, é eu falar sobre apresentar esses exemplos, como resolver eles, e depois vocês podem praticar ainda durante a manhã de hoje, né? Colocar tudo em dia essas atividades. Aí vamos fazer também algumas uns combinados, né? Então, que na próxima semana, então, a gente vai ter a avaliação da prova 2, né? Que vai envolver a circunferência trigonométrica e o círculo trigonométrico, que vamos fazer lá pelo SIGA. Também coloquei lá no Siga já o link para entregar as listas 5, 6 e 7, né? E aí, então, na semana que vem a gente vai ter a avaliação, a entrega das atividades, né? Até na segunda vocês fazem, e na terça fizemos lá pelo Siga. E aí a gente já vai fechando a nota do primeiro semestre da disciplina então, de matemática. Aí no dia 22 a gente inicia conteúdo novo já para o próximo semestre, tá? Então não vai contabilizar a aula do dia 22, conta a aula para esse semestre, né? Mas em questão de conteúdo, avaliação, vai ficar para o próximo. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês a tela do Siga, daí eu repasso essas orientações lá para ficar bem na imagem de vocês. Vou fechar aqui a minha câmera, que daí vai ficar a tela cheia. Alguém confirma se está visualizando o Siga? Compartilhou já? Vamos lá, professor. Joia, obrigado. Tá, então hoje aqui, a semana 10, tá, gente? Dia 8 a gente vai ver funções trigonométricas aplicadas lá no CAM. Então, na semana seguinte, então no dia 15, que é a próxima semana, a gente vai fazer a prova 2, que vai ser lá pelo SIGA, no questionário, né, sobre as funções trigonométricas, né? A partir do dia 18 aqui, as circunferências, funções. Aí na semana seguinte, no dia 22, que é a semana 12, a gente começa a falar de matrizes, tá? Aí termina as semanas normais e lá no dia 3/7 a gente tem um sábado letivo. Aí, como é um sábado letivo, vou recomendar atividades no próprio CAM, tá? Só esses dois últimos dias aqui, tanto esse sábado quanto as matrizes, esse conteúdo fica para avaliação do segundo semestre. Então, a gente fecha a nota já que no dia 15 vai terminar, então, as atividades do primeiro semestre. Tá? Então, semana que vem tem a prova 2. E aí eu coloquei aqui no SIGA, ó, vou rolar aqui para baixo. Aqui, ó. A semana 10, que é hoje, dia 8. Então, vocês vão entregar até na semana que vem, até na véspera da prova, que eu sempre faço isso, ó, as listas 5, 6 e 7 pelo Google Forms, tá? Mesmo esquema que vocês já fizeram na última vez, né? Resolve tudo no caderno, tira foto, organiza em ordem, único arquivo em PDF, tá? Entregar então até na segunda, dia 14, que daí vocês têm na véspera aí da prova, já vão estar estudando para resolver as atividades, quem ainda não terminou. Quem já tem tudo pronto é só tirar foto e encaminhar aqui pelo link que eu coloquei do Google Forms. Professor, para essa prova, tu não vai fazer uma revisão igual foi feita para a prova anterior? Não vamos fazer revisão daí, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui e voltar para vocês. Isso, Jordana. Então, nessa prova não, vai ter baseada nas aulas, né? Do que a gente. Porque, na verdade, na aula de hoje, até, Jordana, acho que para te tranquilizar um pouquinho, eu vou estar recapitulando o assunto das funções trigonométricas, né? Aplicada ao CAM. Vamos imaginar que isso também já vai servir como uma própria revisão. Mas não vai ter uma listinha própria de revisão que nem a gente fez a última vez, não. Tá? Tá ok, professor. Obrigada. De nada.
Aí, pessoal, em relação ainda sobre a avaliação, acho que para deixar bem claro, antes de eu começar o conteúdo, né? Vocês lembram que eu coloquei lá no Siga Já das listas, que foi botado peso 5 e do CAN peso 5. Então, agora, semana que vem, fecha tudo e eu adiciono, após vocês me enviar a lista, mais 5 pontos naquela mesma coluna da nota lá das listas e mais 5 do CAN. Então, o CAN 10, as listas 10, a prova 1, 10 e a prova que vocês vão fazer no CIGA, 10. Prova 2. Então, são 4 grandes atividades que vão ter peso 10 cada uma, e daí faz a média e fecha a nota do primeiro. Dúvidas, perguntas sobre as notas, sobre as atividades? Ficou bem claro? Ficou tranquilo, professor? Ficou tranquilo, muito bem. Tranquilo. Então, pessoal, a gente vai começar a falar agora das funções trigonométricas, né, aplicada aí no CAM, né? Na verdade, é uma forma da gente estar revisando, né? Então, a gente estudou na aula passada, né, o desenho gráfico de uma função trigonométrica, que ela tem a forma de uma onda. Essa onda pode ser um seno, né? Então, uma senoide ou um cosseno, né? E esses gráficos, né? Esses gráficos eles têm algumas características, né? Algumas características. Então, que características que eu posso medir? Uma delas é o período, né? Ou seja, o que é o período da função? É quando o gráfico dá uma volta completa, né? Eu mostrava para você sempre olhando a partir do ponto inicial do gráfico, a gente poderia ir até o final fazer uma volta, né? Também é possível a gente começar a enxergar o período a partir do máximo e do mínimo de uma função, que ele dá metade do período. Ó. Então, se eu tenho um máximo aqui em cima, né? Tenho um mínimo aqui embaixo, ó, esse pedaço, essa distância, né, ó, daqui até aqui, ó, dá metade do período, concorda? Ó, daqui até aqui um período inteiro, né? Agora, se eu pego desse pedacinho até esse, tenho meio período. A gente vai ver algum conceito de linha média. Amplitude eu tinha comentado para vocês, né? Mas via desenho a gente consegue enxergar ó, o que é a amplitude, né? É eu pegar a distância aqui do ponto máximo até o mínimo e dividir aqui por 2, ou pegar a metade, né? Entre o máximo e o mínimo vai te dar amplitude, essa distância que tem entre a linha média, né? E o que já é a linha média? A linha média é você pegar o máximo, o mínimo e fazer uma linha aqui pela metade. Então, eu tenho descrito isso agora no próximo slide, ó, essas definições. Tá? Então, o que é a linha média? A linha média é uma reta horizontal que passa exatamente no meio entre os máximos e mínimos do gráfico. Então, esse pontinho lá em cima a gente pode ver que é um máximo, que a gente estudou. E esse aqui de baixo, mínimo. Então, quando eu pego e faço uma linha que cruza na metade, essa linha é chamada de linha média. O que é a amplitude? Amplitude é a distância vertical entre a linha média e um dos seus extremos. Então, a amplitude é... O que é o extremo? É um ponto de máximo ou de mínimo. Então, a amplitude é essa distância da linha média até um máximo, ou da linha média até o mínimo. Sempre é simétrico, né? O gráfico de um senoide ou uma cossenoide sempre é simétrico. Então, a amplitude é a mesma, tanto se for olhar para a parte de cima ou para a parte de baixo. E o período, né, é a distância entre os dois pontos de máximo ou dois pontos de mínimo consecutivo. E essas distâncias devem ser iguais. Acho que essa definição é bem boa também para o período, um pouco diferente. Ó. É a distância entre dois pontos de máximo. Então, se eu continuasse a minha curva aqui, ó, e vou descer, tá? Tentar fazer a mão aí, mais ou menos.
Então, aqui em cima, concordo que eu vou ter um máximo de novo, ó. Então, se eu olhar daqui até aqui, ó, eu tenho um período da função. Se eu continuar o meu desenho aqui e botar um mínimo, ó, daqui até aqui, eu tenho um período da função. Então, dois pontos, o máximo ou o mínimo, consecutivos, né? Então, essas distâncias devem ser iguais, né? Lembra que isso, quando eu olho para a circunferência, é o tempo necessário para dar uma volta de 360 graus ou 2π radianos. Antes de eu avançar, alguma dúvida, alguma pergunta para olhar, entender o que é olhando no gráfico uma linha média, o que é a amplitude, o que é o período? Então, vamos adiante. Então, a gente vai agora encontrar essas características a partir do desenho do gráfico. Tá? Então, dado o gráfico de uma função senoidal, podemos analisá-lo para encontrar a linha média, a amplitude e o período. Então, vamos considerar este exemplo aqui. Você tem o gráfico, não sabe qual que é a função. A ideia aqui é analisar primeiramente só olhando para o gráfico. Então, eu olho para esse gráfico e eu começo a enxergar algumas características, né? Então, primeira característica que a gente pode identificar, quem são os máximos e mínimos, tá? Então, tem um ponto máximo na coordenada 1 e 7. Então, lembra que aqui eu tenho o eixo x, ó, então tenho 1 para o x, 7 para o y. Então, aqui eu tenho um ponto de máximo. Máximo. Depois, um mínimo em 3 em 3. 3 para o x, 3 para o y. Depois, um máximo em 5 e 7. Vou marcar mais um ponto aqui para vocês me ajudar. Que ponto é esse? Digitam para mim no chat. 1,3, professor. 1,3. Só cuidar o sinal, Jordana. Menos 1, né? Eu vi que tu enxergou, mas bota lá. Menos 1 e 3. Menos 1 é para o x. Isso, a Samara colocou ali, digitou. Menos 1 e 3. Ótimo. Agora, e ele é máximo ou é mínimo esse ponto? É mínimo. Um ponto de mínimo. Isso aí, Vitor. E aqui em cima, coordenadas desse ponto, só para vocês localizar. Menos 3 e 7. Menos 3 e 7. É isso aí. Então, a gente já começa a identificar algumas coisas a partir deste gráfico. Agora, o que a gente pode perceber é a linha média. O que vai ser a linha média? Então, a reta horizontal que passa exatamente entre o y igual a 7, ó. Estou olhando aqui no máximo, ó. Aqui eu tenho y igual a 7. Valor máximo. E o y igual a 3. Aqui eu tenho o y igual a 3. Vamos fazer diferente para vocês enxergarem. Ó, vou botar aqui uma linha. Essa equação aqui é o y igual a 7. Essa equação aqui, ó, é o y igual a 3. Então, dá uma reta. É uma linha horizontal. Então, a reta horizontal que passa entre o y7 e o y3 é aqui na metade, em rosa, ó. Y igual a 5 é a linha média. Então, eu consigo observar que aqui no meio, ó, nem vou botar isso aqui, senão vai ficar muito poluído, ó. Mas você olha aqui que
y igual a 5, eu tenho a linha média, que vai me dar a distância entre o máximo e o mínimo, a metade. Né? Então, se eu pegar entre, né, o 3 e o 7, eu vou contar 1, 2, 3, 4 unidades, na metade que dá 2. Né? Mas a equação eu classifico ela pelo eixo do y. Então, a metade dela vai dar exatamente aqui no y igual a 5. Então, isso é a linha média. Quem está online aí, coloca OK para mim se entendeu. Tudo bem. Se tiver perguntas, pessoal, daí vocês façam, tá? Agora a amplitude. Então, a distância vertical entre a linha média e qualquer um dos extremos é 2. Então, essa é a amplitude. Ó. Então, o que é a amplitude? É eu calcular a distância entre a linha média e o máximo. Então, ó, se vocês olhar aqui, ó, daqui até aqui, ó, em verde, eu tenho a amplitude. Essa distância verde mede 2 unidades. Então, a amplitude aqui mede 2 e aqui mede 2. Aqui eu tenho 2 unidades, 2 unidades. Essa é a amplitude. E além da amplitude, nós temos o período. Então, a distância entre dois pontos máximos consecutivos é 4. Esse é o período. Então, como que eu analiso o período, né? Então, o período está sempre associado ao eixo do x. Tá? Situar isso, tá? O período sempre está associado ao eixo do x. Eu tenho um máximo aqui na coordenada 1. Foca no eixo do x, tá, gente? Ó, 1 está aqui. Qual é o outro máximo? É no 5 e no 7, mas você foca no x. 5. Então, para mim achar a distância aqui, ó, do 1 até o 5, 4, né? 5 menos 1, 4 é o período. Então, são essas contas que vocês vão acabar praticando lá no CAN depois, tem que ir percebendo que o período você sempre vai olhar no eixo do x e a amplitude sempre a gente vai conseguir olhar essa outra distância aqui em relação ao eixo do y. Coloca para mim lá se está ok até aqui. Agora nós vamos fazer um exercício junto. Ó. Problema 1. Qual é a equação da linha média? Então, foi dado este problema. Eu tenho um máximo em menos 5 e 2,5 e um mínimo em menos 1,7 menos 4,5. Eu quero saber qual é a equação da linha média. Então, aonde que eu vou ter uma linha, né? Linha média é aquela linha que é uma linha que vai dividir isso aí na metade, né? Eu fiz aqui arrumo, né? Agora eu tenho que olhar os tamanhos disso, né? Como que a gente pode calcular a linha média? Alguém quer dar um palpite, uma ideia, ou lembrar como é que a gente poderia descobrir, né, essa linha média?
Aonde que eu olho? Não seria, professor, somar as linhas do eixo Y e daí dividir por 2? Vamos lá, ó. A Jordana deu ideia. Se eu somasse as linhas, vão pensando junto, tá, pessoal? Se eu somar então o eixo Y, eu tenho 2,5 aqui e menos 4,5 aqui. E dividir por 2, isso que tu falou, né? Isso. Então soma lá 2,5 mais menos 4,5, divide por 2 e vê quanto que dá. Quanto? Estão ajudando, pessoal? Vamos lá, o colega disse soma 2,5 com menos 4,5, menos 1, Vinícius colocou. Então vamos ver, ó, menos 1. Se eu passar uma linha aqui, ó, a linha média é uma linha imaginária, vamos imaginar aqui, ó. Concorda que ela dá metade? Tá dividindo isso aqui na metade para cima, metade para baixo? Fala, Vitor. Nesse caso, sim, porque tem 13,5 para cada lado. Só que faz sentido se for o seguinte, se eu tenho uma onda dessa, digamos, e o meu máximo seja 7 do eixo Y e a minha mínima seja 5. Se eu pegar 7 mais 5 e dividir por 2, eu vou ter um resultado menor do que a média. Não vou ter? Então não se aplica em todos os casos. Se aplica? Vamos lá, ó. Se tu somar, se tu pensa um máximo em 7 e o mínimo em 5 positivo. É. Então tu soma isso e divide por 2. Vamos ver 10, 12, né? Eu tenho 6, dá certo. Daí dá 6. Aí o 6 fica na metade, entre Sim, o 7 e o 5. Tem sentido, né? sim, sim. Ó, eu tenho aqui a resolução do que a gente acabou de fazer, ó, Vitor, ó. Então, a linha média, eu posso sempre pegar o valor máximo e somar com o valor mínimo. Então, claro, o que a gente tem que cuidar lá no Kaggle agora, como vocês vão praticar, é linha média, eu estou falando da linha média está relacionada com a amplitude que divide. Então, sempre vai olhar em relação ao eixo do Y. Então, isso é muito fácil de confundir lá e somar os valores do X. Então, eu vou pegar o 2,5 com o menos 4,5. Então, dá menos 2, vou dividir por 2, menos 1. Então, a equação é y igual a menos 1. Ok para esse exemplo, pessoal? Dúvidas? Se tá ok, coloca para mim lá ok, para vocês participar da aula. Se não, escreve aí se tem dúvida. Mesmo problema, só que agora eu quero saber a amplitude. Qual é a amplitude? O Vitor já disse a resposta antes, né? Mas qual que é a amplitude? O 3,5? É a distância. O Marco colocou a 3,5. O que é a amplitude, né? É a distância do máximo até a linha média. Então, eu sei que a linha média está aqui no menos 1. Né? Se eu olhar do menos 1 até o 2,5,
eu tenho 3,5 unidades, né? Então, essa é a distância da linha média até o mínimo. Até aqui a gente confere a solução, ó. Então, a amplitude pode ser encontrada fazendo o valor máximo menos o mínimo, dividido por 2. Né? Então, se eu pegar o máximo menos o mínimo e dividir por 2, então 2,5 menos 4,5 vai dar 7. Então, a minha amplitude é 3,5. O que eu tenho que cuidar na hora de fazer o cálculo é pega a linha média e vê se faz sentido. Pode fazer essa contagem, fazer a conta muitas vezes, mas ver no gráfico se faz sentido essa distância que está dando na metade. Às vezes em quando pode dar certa confusão por causa dos eixos, se tu está no positivo, no negativo. Mas seria isso a amplitude. E agora, ainda falta o período, ó. Então, o período, o mesmo gráfico, agora é como que eu descubro o período deste gráfico. Perceba que nesse caso, lembra que o período você pode encontrar ele aqui, ó, entre dois máximos. Pode falar, Vitor. O período nesse caso é 5,5? Não, 6,5. Não sei. Como que tu chegou em 6,5? Porque ali no meu eixo X eu tenho menos 5. Certo. E o período é quando eu completo. Eu vou repetir o movimento. Tá. Daí, quando eu comecei a repetir o movimento de descida, eu estava no mais 1,5. No 1,5. 1,5 de qual que tu tá olhando no Do X? X. É, 1,5 do Aonde X. que tá? Aqui quando ele começa a subir? Começa a descer. Não, não. Onde é que tu Começa tá? a subir, lá no máximo do positivo. Ah, aqui onde que eu botei em rosa. Isso. Bem Tá. nesse ponto. Foi por Então isso que aqui eu, tu pegou mais ou menos aqui no 1,5. A metade é. Tá. Entendi. 1,5 aqui, tá? E depois? e daí eu vi o período é esse aí, se eu não me engano, e eu vi a diferença entre eles. Ah, entre o menos Porque, 5. que daí de menos 5 para zero, a diferença é 5, né? Uhum. E somei mais o do 1, e mais ou menos onde estaria o encontrado o ponto máximo ali, que seria mais ou menos na metade. Certo. Tem sentido o que tu falou, tá? Bastante sentido. Só o único que eu fico pensando é no olho isso aqui, né? Não tem como a gente saber se tá no 1,5, se tá no 1,4, né? Eu não tenho uma certeza exata aqui da gente olhar na curva e dizer, olha, esse pontinho, professor, tá bem na metade. E até Foi é por achismo. achismo, né? Mas é bom entender o conceito. Até se a gente. Professor, Pode falar, Jordana. não seria então menos 1,7 menos 5 que dá igual 3,3? Ó, 3,3. E daí, isso tu acha que é uma volta inteira? O que que seria esse 3,3 que tu descontou aqui, ó? Seria meia volta. Daí Meia teria que volta fazer vezes 2. vezes 2. Aí eu chegaria em 6,6. Quanto que o Vitor tinha dito, ó? 6, 5. E aí, Vitor, tu acha que dá para trocar de ideia e arriscar no 6,6? Claro que dá. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Não, mas é que tudo faz sentido, assim, no sentido de vocês pensar. Eu acho que é bem importante isso que tu enxergou ali, pegou o conceito, né? E aí, claro que no CAN agora vocês vão ter que colocar aqui, ó, Vitor, a palavra, ó, insira o valor exato, né? Então, vai ter que usar essa outra estratégia de pegar o mínimo, descontar, que nem a Jordana fez, e aí multiplica por 2. Vamos ver aqui a solução, ó. Ó,
a distância horizontal entre um ponto de máximo e um ponto de mínimo é sempre igual à metade do período. Então, se eu pegar o máximo que está aqui em cima, ó, pessoal, peguei o máximo e cheguei até aqui embaixo no mínimo, então se eu pegar o ponto máximo está no menos 5, o mínimo está em 1,7, portanto a distância entre menos 1,7 menos menos 5 deu 3,3. Como isso é a metade do período, podemos multiplicar por 2. Então, 2 vezes 3,3, 6,6. Então, o período tem 6,6 unidades. Por isso que eu quis até separar essa aula da outra, porque são algumas abordagens que a gente vai pegando a mais, né? A gente pode fazer várias abordagens em cima do desenho, do gráfico, né? De identificar o período, ponto máximo, ponto mínimo, né? A amplitude, né? Mas essas percepções gráficas eu achei muito bacana lá do Kahn, faz a gente trabalhar além do entendimento da função, né? Essa percepção de raciocínio, tem que somar, tem que descontar, tem que multiplicar por 2, né? E ele vai dizer, mas é sempre assim, vai depender muito da onde que vem o ponto. Então, conforme vem o ponto lá no Kahn, a gente tem que adaptar esse raciocínio. A definição, o conceito de período, linha média, amplitude é a mesma, né? Só que conforme eu tenho um dado, eu tenho que interpretar esse dado e tomar uma decisão, né? E essas habilidades, pessoal, acho que isso é muito importante falar para vocês. Essas habilidades é o que o Enem cobra de vocês. Está lá nas matrizes, nas referências, o que habilidades e competências você tem que ter para resolver uma prova do Enem, para depois você conseguir uma boa pontuação para entrar na universidade. Então é isso. Então, a gente está trabalhando de uma forma que um conteúdo, né? Às vezes não faz muito sentido, mas ele tem uma aplicação prática muito bacana, né? E sem falar que está desenvolvendo habilidade e competência lá para a prova do Enem, embutido aqui dentro do próprio conteúdo. Ok até aqui, pessoal? Ok. Vocês vão gostar de fazer essas atividades, vamos fazer elas ainda hoje de manhã, vão ficar tudo pronto, ó. Já estou quase terminando, tá? O período. Então, agora eu posso ainda enxergar o período a partir de uma equação, ó. Então, qual é o período da equação ali? Y igual a menos 5 cosseno de π oitavos x mais 3. Encontre aqui também o valor exato. Então, o período, quando eu tenho uma função senoidal, uma função seno ou cosseno, né? O período ele sempre pode ser encontrado através também de uma fórmula. Que fórmula é essa? É 2π dividido pelo termo que está multiplicado a x. Ó, 2π dividido pelo módulo do termo que está multiplicado a x. Aqui eu coloquei b porque ele chamava na equação aqui que o termo que está multiplicado a x é o b. Eu acho que essa letra aqui você pode colocar c, pode colocar b, não importa a letra, mas tem que entender que o período sempre pode ser encontrado fazendo essa relação. 2π dividido pelo módulo de quem multiplica x. Então, quem é que multiplica x? π oitavos. π oitavos está multiplicando x, ó. O x nunca vai junto no cálculo do período, ele só pega o termo que está multiplicando. Então, o período sempre vai estar relacionado ao que está dentro do arco da função. Então, vamos simplificar isso aí, ó. 2π tem uma multiplicação de fração, divisão de fração, copia a primeira, inverte a segunda, então o 8 vem para cima, π vem para baixo, corta o π, 2 vezes 8, 16. Então, o período dessa função é 16 unidades. Dúvidas se vai aplicar a fórmula?
Os exemplos são tranquilos. Beleza, Marco. Então agora vocês vão praticar lá no CAN as recomendações que eu passei agora há pouco, tá? O prazo final, pessoal, coloquei até segunda meia-noite. Mas eu gostaria, ó, vocês estão 14 online, 15 comigo, mas 14 alunos agora, quase metade. Se vocês praticar agora, eu acredito que vocês já vão estar com o conteúdo bem fresco na cabeça. Acabei de explicar, vocês vão conseguir fazer eles bem tranquilo e já fica pronto com essa atividade do CAN e garante já essa nota. Também vale a pena dar uma revisada quem não fez alguma atividade, porque na semana que vem eu vou fazer a média aritmética do que vocês deveriam ter feito já, né? Não são todos que estão com o CAN completo, tá? Então, a partir lá da última prova, quando começou a circunferência trigonométrica, tem bastante gente com questões atrasadas do CAN. Mas a minha sugestão para agora é façam agora essas atividades da aula de hoje, tá? Elas são tranquilas, mas desde que você prestou atenção na aula, pegou exemplo, né? E aí vai praticando. E aí eu vou deixar aqui um pensamento e vou